Boa tarde, sou Vilmar Locatelli, advogado e professor, e peço a sua permissão novamente para chegar à sua casa e começarmos mais uma vez, fazermos esse pequeno debate, essa pequena conversa sobre a Previdência Social, especialmente sobre essa reforma que está sendo prevista, que está aí em tramitação no Congresso Nacional, já passou lá pela CCJ, né, da Câmara dos Deputados, e agora chegou aí na comissão especial que vai debater o assunto. No programa anterior eu tinha perguntado a você, será que a Previdência, sem essa reforma, vai quebrar? E aí eu mostrei que nós tínhamos um saldo superavitário, calculando-se os últimos 10 anos, por exemplo, de superávit aí nas arrecadações da Seguridade Social, que pagando todas as despesas, ainda estavam sobrando recursos, uma média aí de 43 milhões de reais sobrando dos recursos arrecadados aí para a Seguridade Social, que cobrem aí as despesas, tanto para a saúde, como para a assistência social e como a previdência social, certinho? E hoje nós vamos continuar tentando responder essa pergunta. A Previdência vai quebrar sem essa bendita reforma que está sendo prevista? Eu digo a vocês que, por quê que as contas, então, da Previdência não estão fechando? Olha, são várias as razões. São várias as razões. Eu começo dizendo da primeira delas, que é exatamente a questão quando o governo utiliza as renúncias fiscais, por exemplo, deixando de arrecadar recursos para beneficiar certas empresas, para beneficiar certas instituições e não arrecadando aquilo que poderia arrecadar. Segundo, o governo não tem cobrado as dívidas das grandes empresas que estão devendo à Previdência. Não tem cobrado efetivamente. Para ter uma ideia, em 2015, por exemplo, nem mesmo as cobranças não chegaram nem mesmo a ser de 1%, por exemplo, de toda a dívida que as empresas tinham com a Previdência. Hoje existem diversas empresas que não recolhem mensalmente o que elas são obrigadas a recolher dos seus empregados para a Previdência Social e estão aí em dívida com a Previdência. Então, renúncias, falta de cobrança, por exemplo, não existe nenhum tipo de imposto, por exemplo, sobre as grandes fortunas, até hoje não foi instalado no país. O dinheiro que o governo arrecada, a grande parte dele não vai para investimentos sociais, públicos, em obras. Grande parte do dinheiro arrecadado pelo governo vai para pagar a dívida da União. E essa dívida nunca foi auditada, ninguém sabe, de fato, o que acontece com essa dívida. Sabemos que o governo tem a dívida, mas era necessário, por que ninguém faz uma auditoria dessa dívida para saber exatamente para quem estamos pagando, se estamos pagando correto, se de fato essas dívidas existem mesmo? Mas o problema não é só esse. Uma das questões que desviam recursos da Seguridade Social é o que o governo estabeleceu desde o ano 2000, que chama-se a desvinculação das receitas da União. É a DRU. Até 2016, o montante possível do governo desvincular, quer dizer, se o dinheiro era para a saúde, se o dinheiro era para a educação, se o dinheiro era para diversas outras obras do governo, esse dinheiro poderia ser
parte dele, 20% desse dinheiro podia ser tirado daquele destino próprio para a educação, para a saúde ou para outro, e o governo podia pegar e aplicar em qualquer outra coisa. Distribuir para os estados, para os municípios, pagar a dívida ou outra coisa que o governo assim achasse melhor. Pois bem, em 2016, em vez de 20% de desvinculação das receitas da União, o governo Michel Temer achou por bem aumentar. E aumentou para 30%. Não foi pouco o aumento, né? Aumento, em vez de, poderia ter sido ali bem menor, em vez de 20%, passou logo a ser 30% da desvinculação das receitas da União. E esses recursos são retirados da Seguridade Social, que tem a finalidade de financiar a educação, financiar a saúde, a assistência social e a previdência. Esse dinheiro é retirado e colocado aonde o governo achar melhor. Ora, como é que nós podemos falar em quebra, em déficit da previdência, se parte da arrecadação destinada para custear a Seguridade Social, custear exatamente a Previdência, é retirada de lá? Mas isso continua até hoje, professor? Continua até hoje? O governo Bolsonaro, por exemplo, não deve ter usado. Será que ele usou também parte do dinheiro arrecadado da Seguridade Social para custear outras despesas? Continua usando. E nós temos aí um decreto, que é o decreto 9.699, de 8 de fevereiro desse ano, assinado pelo atual presidente, que retira, né, da Seguridade Social e do orçamento fiscal em geral, 606 bilhões de reais para transferir aos estados, Distrito Federal e municípios. Muito bem. Então, tem dinheiro na Seguridade. Se não tivesse dinheiro na Seguridade Social, esse dinheiro não seria desvinculado, né, dos seus objetivos e usado para outras finalidades. Então, podemos dizer, de fato, que não há recurso para a Previdência Social, que a Previdência vai realmente quebrar sem a reforma? Isso eu não posso falar. Isso eu não tenho certeza. O que os estudos nos mostram é que, de fato, é preciso, talvez, pelo envelhecimento da população, hoje a população consegue viver mais, graças a Deus, né, que é muito bom, e com isso é preciso fazer adaptações nesse sistema, para que todo mundo continue recebendo, né? Mas adaptações essas que devem ser conversadas com a sociedade, devem ser conversadas com os trabalhadores, com todos os interessados, para que aí a sociedade tenha noção do que está acontecendo, conheça mesmo esses números, conheça mesmo essa realidade e faça a sua opção do que ela considerar melhor. E não simplesmente nos jogarem goela abaixo, tentando tirar dinheiro daqueles que mais necessitam, dos que mais precisam, dos que estão mais necessitados. Para onde vai esse recurso? Quem é que vai ser beneficiado com isso? Nós vamos observar nos próximos programas. Com certeza você vai ficar nos assistindo para onde estão indo, para onde está indo, esses recursos que são destinados à Previdência. E, especialmente, você vai ficar sabendo como é que a PEC 06 de 2019, ela está propondo. O que ela está propondo para a sua vida? Está propondo para a sua futura aposentadoria, tá certo?
Você fique ligado que você vai ficar sabendo cada detalhe aqui na Rede Vida, no nosso programa diário. Obrigado pela sua audiência, obrigado especialmente por você estar aí conosco e fazendo parte desse processo de mudança social no nosso país.